Queridos, graça e paz da parte de Jesus Cristo. Vocês estão bem? Diga glória a Deus. Que bom poder voltar aqui. Eu achei que eu ia voltar, mas não tão rápido assim. Deus abençoe esta igreja e que alegria participar com vocês desta manhã profética, onde os nossos corações estão sedentos para receber a palavra do Senhor. Fica aqui as minhas considerações e agradecimentos ao anjo da igreja. Recomendo meu abraço a ele, ao pastor Bruno Brito, a sua querida esposa, a pastora Vanessa, os pastores auxiliares, pastor Marcelo, pastor Lucas. Deus abençoe todos vocês aí, o corpo ministerial e essa bonita igreja. E não está tarde para eu felicitar a vocês um 2023 de muita bênção, um 2023 sobrenatural para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode profetizar para quem está do seu lado, diga: começou uma etapa de anos favoráveis para você. Declare isso em nome de Jesus. Amém. Aplauda. Eu tenho uma palavra de Deus para você e eu quero te convidar para meditar comigo. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, o capítulo é de número 6. Enquanto você está procurando, deixa eu fazer uma rápida propaganda. Ao final, mostra aqui o Tiago. Ao final, nós trouxemos algumas Bíblias aqui, dessa versão aqui, King James. É uma Bíblia bem bacana. Ela tem uma tradução fiel. Ela veio com o propósito de recolocar algumas palavras que estão em desuso na língua portuguesa. Quem é estudante, estudioso da Bíblia, sabe muito bem que a versão João Ferreira de Almeida, que é a tradicional versão, é uma versão erudita. Ela tem algumas palavras que está na ortografia anterior. Então, como houve essa alteração, essa Bíblia ela tem esse propósito de recolocar algumas palavras que já perderam o sentido. E se você quiser, essa daqui é do Pescador, com a mesma tradução da King James e algumas capas bem despojadas. Olha, essa daqui é a clássica, inclusive eu estou usando uma dela. Se você quiser, no final, o Tiago estará lá com o pessoal, a equipe, à sua disposição. Leve, dê de presente a alguém, porque Bíblia é sempre bem aceito em qualquer ocasião, tá bom? Abençoe alguém com a palavra de Deus. Capítulo 6 de Juízes, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. E o Senhor olhou para ele e disse: vai neste poder, e tu salvarás a Israel da mão dos midianitas. Não te enviei eu? E ele lhe disse: ó Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: certamente estarei contigo, e tu ferirás os midianitas como a um homem. E ele lhe disse: se agora tenho achado graça aos teus olhos, mostra-me um sinal de que tu falas comigo. Não partas daqui, rogo-te que eu venha a ti e traga o meu presente, coloque diante de ti. E disse: aguardarei até que tu retornes. E Gideão entrou, preparou um cabrito e bolos ázimos de um efa de farinha, pôs a carne em um cesto e pôs o caldo em uma panela e trouxe para fora debaixo do carvalho e o apresentou. O anjo de Deus lhe disse: toma a carne e os bolos ázimos, coloca-os sobre a rocha, derrama o caldo, e ele assim o fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta da vara que estava na sua mão, tocou a carne e os bolos ázimos, e subiu o fogo da rocha e consumiu a carne e os bolos ázimos. Então o anjo do Senhor retirou da sua vista, e quando Gideão percebeu que era um anjo, disse: ai de mim, ó Senhor Deus, porque eu vi um anjo do Senhor face a face. E o Senhor lhe disse: Pai seja contigo, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e o chamou de Jeová Shalom, e até o dia de hoje está em Ofra dos Abiezitas. E sucedeu que na mesma noite o Senhor lhe disse: toma o novilho do teu pai, o segundo novilho de 7 anos de idade, e põe abaixo o altar de Baal que teu pai tem, e corta o alvoredo que está junto a ele. E edifica um altar para o Senhor teu Deus no cume dessa rocha, num local ordenado. E toma o novilho, oferece um sacrifício queimado com a madeira do arvoredo que tu cortares.
Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez segundo o que o Senhor lhe disse. E assim foi como temia a casa de seu pai e os homens da cidade. Ele não poderia fazê-lo de dia, mas fê-los à noite. Então, quando os homens da cidade se levantaram de manhã cedo, e eis que o altar de Baal estava demolido, e o arvoredo que estava junto a ele estava cortado, e o segundo novilho foi oferecido sobre o altar que foi edificado. E disseram uns aos outros: quem fez estas coisas? E quando investigaram e perguntaram, disseram: Gideão, o filho de Joás, fez estas obras. E você diz amém? Amém. Repita comigo, diga: não basta. Está fraco, diga forte, diga: não basta ser chamado, é preciso ser relevante. Diga forte, diga: não basta ser chamado, é preciso ser relevante. Diga: não basta ter a promessa, é preciso ser relevante. Levante as mãos bem alto, assim, bem alto, mais alto que você puder. Isto, olha que coisa linda. Diga: Deus, eu estou à disposição para ouvir tudo o que preciso e não o que quero. Fala com a minha alma, porque a tua palavra edifica, exorta e consola. Em nome de Jesus, amém. Eu quero pensar aqui sobre chamados e ao mesmo tempo relevantes. Esse texto do capítulo de número 6, a partir do versículo de número 14, vai nos dar uma visão geral do que é um convite de Deus para alguém em meio a uma grande batalha decisiva de seu povo Israel. Quando eu falo esse texto, eu me lembro de uma frase de Charles Spurgeon, que disse que Deus nunca permitirá que seu povo peque com sucesso. Quem Deus chamou não consegue errar e ter sucesso no erro. Não vai ter sucesso, porque o propósito de Deus para Israel era se manter em sua presença. Quem era Israel? Israel nada mais era do que uma confederação de tribos, portanto eles não possuíam reis. Esta era a era dos juízes. Gideão, do qual nós conhecemos aqui no texto, ele é o 6º juiz de uma família camponesa, de uma aldeia de Ofra, filho de Joás, da tribo de Manassés. E ele chega a dizer que ele é o menor da tribo, o menor da casa. E eles haviam sido atacados pelos midianitas e pelos amalequitas, descendentes de Midian e de Amaleque. O povo foi empobrecido por estes midianitas e amalequitas durante 7 anos. Tomaram tudo de Israel, tomaram todas as posses, tomaram todos os gados, a vegetação. Eles usurparam e tomaram tudo do que era dos filhos de Israel. E 3 animais relevantes foram tirados de Israel, do qual empobrecia a economia do povo. Foi roubado ovelhas, repita comigo, diga: ovelhas, bois e jumentos. Diga de novo, diga: ovelhas, bois e jumentos. No âmbito espiritual, esses animais representam muita coisa para nós que estamos na dispensação da graça. Quando nós falamos que foi roubado ovelhas, bois e jumentos, traduzindo para nós, nos nossos dias, ovelha nada mais fala do que um animal submisso. Ovelha fala de um animal que tem mansidão. Nenhum animal tem mais mansidão do que a ovelha. É por isso que ela é pastoreada, porque ela é domável, ela é tratável. A mansidão havia sido roubada. O boi fala do alimento, tanto espiritual como material. O boi está relacionado à prosperidade. O diabo, quando vem, a primeira coisa que ele faz numa família é arrancar a mansidão, arrancar a submissão. É por isso que dentro de muitas casas existem pessoas soberbas, insubmissas, pessoas altivas, pessoas incoerentes, porque a ovelha, o que representa a ovelha, foi tirado de dentro da casa. O boi fala da prosperidade, tanto na economia quanto na vida
espiritual, porque prosperidade não é apenas ter uma casa bonita, morar em um lugar bom, ter uma conta bancária recheada. A prosperidade é a alegria, é a comunhão da mesa, é o sentimento do partir do pão, é a facilidade que eu tenho de me comunicar, de perdoar, de abraçar, ser abraçado. E isso está sendo roubado das famílias. Mas o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. E eu quero que declarar nesta manhã que para sua casa não faltará mansidão, não faltará provisão, submissão e nem prosperidade. Terceira coisa que roubaram de Israel foram os jumentos. O jumento é um animal que fala de resistência, empaca, ele tem capacidade de reagir com força. De Israel a força foi roubada. Imagine um grupo de pessoas que por 7 anos assola o povo, rouba tudo. Eles tiraram tudo de Israel. Mas a Bíblia diz que no versículo 7, o povo clamou, porque o clamor tem poder. O clamor muda circunstâncias. O texto diz em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta manhã Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: não importa o que foi roubado da sua vida, da sua casa, da sua família, da sua empresa, talvez a força do jumento, talvez a prosperidade do boi, talvez a submissão da ovelha, volte a clamar, porque o clamor tem um efeito poderoso de trazer e recuperar aquilo que se foi perdido. Talvez eu estou pregando aqui nesta manhã para alguém que está dizendo para mim: pastor, eu estou falido e eu posso clamar? Pode. Pastor, eu estou quebrado e eu posso clamar? Pode. Pastor, eu estou desesperado e eu posso clamar? Pode, porque o clamor muda circunstância. Eu queria que você fosse profeta de Deus nesta manhã e perguntasse para alguém que está do seu lado aí: diga, você tem noção, diga para ele, diga, você tem noção do poder do clamor que existe em você? Quando nós clamamos, o céu se manifesta, e eu estou sentindo aqui nesta manhã que o céu está favorável. Eu vou profetizar para quem está crendo, porque essa manhã é uma manhã profética. Não importa o que o diabo roubou da tua casa, clame, porque o cenário vai mudar. O cativeiro não vai virar não, porque quando o cativeiro vira, eu continuo dentro do cativeiro. O cativeiro vai estourar e você vai ser livre. Glória a Deus. Por causa da oração de Israel, Deus foi até Gideão. Gente, quando nós começamos a clamar, Deus nos abre o campo da visão para enxergarmos aquilo que a gente ainda não enxergou. Olhe para cá. Existem estratégias profissionais, espirituais, sentimentais, que elas só serão reveladas com o poder do clamor. Quando o povo clamou, Deus trouxe Gideão. Eu já quero profetizar, que eu vim aqui para profetizar. O Senhor está dizendo: eu estou abrindo fontes de possibilidades. Oh glória! O que você não estava enxergando até agora, você vai olhar e vai dizer: mas como é que eu não vi esse negócio aqui? O clamor está abrindo a sua visão. Ei, alguém está aqui dizendo: pastor, eu já estou para fechar minha empresa, fechar o meu negócio. Mas Deus está mostrando a você hoje, a partir de hoje, uma situação da qual é como se você puxasse o fio da meada e vai trazer à tona toda a bênção de Deus que enriquece e não acrescenta dores. E aí Deus viu Gideão como referência para o povo.
Na verdade, Gideão era uma referência sem saber. Conhece alguém assim? Que ele é referência sem saber. Gideão é esse cara. Ele é uma referência sem saber. Seu nome significa talhador. O nome Gideão, no hebraico, significa talhador, que quer dizer aquele que corta com espada. Ele não brincava, porque Deus não chama preguiçoso, Deus não chama medroso, Deus não chama covarde, Deus não chama, não. O negócio de Deus é com quem corta com a espada, é com quem tem autenticidade, com quem tem verdade nos lábios. E 3 características a gente encontra em Gideão. Eu disse para vocês que não basta ser apenas chamado, é necessário ser relevante. E nós vamos aqui aprender quais são as características encontradas em Gideão que o denomina chamado por Deus. A primeira característica, a Bíblia diz que ele era trabalhador, porque Deus o encontrou não de braços cruzados, Deus o encontrou malhando trigo. Vou repetir: Deus não encontrou Gideão tranquilo, balançando na rede. Meu filho, olhe para cá, o ano começou e Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: levanta. Você quer ser alguém que tenha a indicação para uma chamada? Você quer estar entre os escolhidos para ser diferenciado? Vamos trabalhar, mão no arado, chega de preguiça, acabou as férias, é a hora de colocar o capacete na cabeça, o escudo no peito, a couraça e ir para a guerra. Sacode quem está do teu lado aí, diga: trabalhe, porque o ano já começou. Diga aí: já começou. Chega de sombra, chega de água fresca, agora é hora de batalha. E eu tenho uma palavra para te dar: o Deus que te empurrou para a batalha será o Deus que dará o inimigo na tua mão. Mas ele não é apenas trabalhador, que o negócio de Deus não é com preguiçoso, é com trabalhador. Até uma passagem na Bíblia que diz assim: ó, preguiçoso vai ter com quem? Com a formiga. Aprende com a formiga, que a formiga é o exemplo de trabalho. Trabalha em uma estação em detrimento da outra. Segunda característica que a gente observa em Gideão é que ele não é apenas trabalhador, ele é inteligente. Por que ele é inteligente? Porque ele torna o lugar impróprio o ambiente de sua produção. Ele é produtivo em lugar impróprio. É exatamente a proposta de Deus para quem é chamado. Porque tem gente que só cresce, só consegue fazer alguma coisa quando o ambiente lhe é favorável. Mas eu devo dizer para você que o ambiente desproporcional, desfavorável, nada mais é do que o lugar de oportunidade para você mudar o cenário. Talvez tenha alguém aqui revoltadíssimo com a condição do país. Deus está dizendo: é exatamente agora que eu quero mostrar para você que eu não dependo de governo. Eu gostaria muito que não acontecesse o que aconteceu. Desculpa e perdoa aí a posição política de cada um, mas eu estou falando a minha posição. Mas já que não aconteceu aquilo que eu esperava, eu não posso cruzar os braços e deixar a casa cair na minha cabeça, porque Deus não está preso a governo, Deus não depende do dólar, Deus não depende da bolsa de valor. Não, 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 não. Ele diz: minha é a terra, minha é a prata, meu é o ouro. Ei, é no lagar que Deus vai te fazer malhar o trigo. Aplauda Jesus.
Então é bom que você repita isso para quem está do seu lado. Diga: torne. Tá fraco? Diga forte, diga: torne. Ô, gente, não tem pentecostal aqui não? Diga forte, diga: torne o lugar impróprio o campo da sua produtividade. Ai, mas ninguém gosta de mim lá. E daí? Mas não vão com a minha cara. E daí? Não são favoráveis a mim. E daí? Se Moisés fosse olhar para Faraó, Israel estava lá até hoje. Se Josué fosse olhar para o povo que estava em Jericó, eles estariam lá até hoje. Mas Deus olhou e disse assim: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, teus pés é meus pés, tua boca é minha boca, tua mão é minha mão. Se você chegar, eu chego também. Eu sou aquele que te guarda, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu pastor, eu estou contigo de noite e de dia, na adversidade, a minha mão estará contigo. Tem um ditado que diz assim: se você está achando que chupar limão é difícil, então mude o cenário, faça do limão azedo uma limonada. Para de ficar olhando para o lugar impróprio e achando que a circunstância te trava e você não pode ser relevante. Porque se você possui uma chamada, você não basta ser apenas chamado, você precisa ser relevante. Seja relevante nos papéis que você recebeu, designação de Deus, da família e da sociedade. Terceiro, Gideão, além de trabalhador, além de inteligente, ele também é guerreiro. Por que ele é chamado de guerreiro? Porque ele não lutava em detrimento de si, ele lutava por causas nobres. Porque tem gente que só pensa no seu próprio ventre, tem gente que só pensa em si mesmo. Mas Gideão é chamado guerreiro porque ele veste a camisa de seu povo. Ele está lutando por sua tribo, ele está lutando pelas outras tribos, ele está lutando por todo Israel. Olhe para cá, Deus está te conclamando esta manhã e dizendo a você: esse ano de 2023, deixe de ser egoísta, pare de pensar apenas naquilo que é seu e favoreça a alguém com um comportamento nobre. Você precisa ser diferenciado. Atenda o pobre, visite os velhos, vá a um asilo, faça uma doação. Ei, abre lá teu guarda-roupa, tira o velho para entrar o novo. Faz alguma coisa. Deixa de ser mão mirrada. Como dizem aí, desculpa a expressão, deixa de ser mão de vaca. Você precisa abençoar alguém, você precisa lutar pela causa de alguém, porque quando eu luto pela causa de alguém, quando eu tomo as guerras de alguém, Deus levanta alguém para guerrear as minhas guerras. Diga para quem está do seu lado aí, toca nele aí, mesmo sem conhecê-lo, pergunta para ele, diga: você permite eu ser, diga aí, um lutador de Deus na sua vida, para te ajudar nas batalhas? Então fecha com ele aí, toca na mão dele e fala: conta comigo, que eu estou pronto para a batalha. Tua vitória é minha vitória, mas a tua guerra é minha guerra também. Ei, eu vou profetizar para quem está crendo, pega essa palavra. Deus está dizendo: esse ano eu vou arrancar os falsos do seu caminho, vou arrancar os fofoqueiros do seu caminho, vou arrancar os perseguidores do seu caminho, e vou levantar gente que vai somar, gente que vai te ligar de madrugada para orar com você, jejuar com você. Eu estou sentindo que está vindo algo sobrenatural aqui dentro desta casa. Tem uma unção de Deus aqui. Maior é o que está com você do que com o que está no mundo. Levante a tua cabeça. Deus está dizendo: eu tenho
tenho gente em todos os cenários, em todos os departamentos, queriam matar Moisés, mas a Bíblia diz que dentre as parteiras que receberam ordem para matar Moisés, tinha parteiras que disseram: nós não vamos matar, porque este menino é de Deus. Deus conta com pessoas destemidas, dispostas a gastar tempo com o que realmente importa. E qual é a condição de escolha de Deus? Eu acho Deus lindo, porque quando Deus escolhe, Deus não faz como uma empresa. Eu já saí do mercado de trabalho há algum tempo, que quando o Senhor me tirou do mercado de trabalho para ingressar no ministério, mas na instituição onde eu trabalhava, era feito todo um processo seletivo, e acredito que continua até os dias de hoje, e muito mais acirrado. Passa-se por 5, 6, até 10 dinâmicas, grupos específicos. Você precisa apresentar um currículo impecável, e é feita uma seleção bem refinada. Eu acho Deus tremendo, porque quando Deus vai contratar alguém, Deus não pergunta assim: quem é você? Quem é a sua família? Porque se Deus dependesse do nosso currículo, o meio da família, olha para quem está do seu lado, diga: Deus confiou tanto em você, diga aí, que quando te chamou, nem te entrevistou, simplesmente Ele disse assim: ó, eu olhei e gostei de você. Sabe o que isso se chama na Bíblia? Graça, favor não merecido. Diga para quem está do outro lado, diga: Deus foi com a minha cara sem eu merecer nada. Deus foi com a tua cara sem você merecer nada. Você acha que era para eu estar aqui uma hora dessa pregando a palavra? Era para eu estar em qualquer um outro lugar. Você está aqui não é porque você é bonitinho, parente de fulano, não, parente de ciclano. Você está aqui porque o olho de Deus e a mão de Deus te escolheu e disse: você é meu, você é minha. Macumba não te tira daqui, demônio não te tira daqui. Pode bater tambor, pode colocar o nome na boca do sapo, pode fazer trabalho, pode chamar quem quiser. Você é meu e da minha mão ninguém te tira mais. Repita mais alto, se você puder, diga: Gideão foi chamado para ser relevante. Ele é um guerreiro, ele é trabalhador, e ele trabalha sem ser visto. Ele não faz lobby, ele não faz network. Ele está trabalhando no lagar, malhando trigo. Lagar é lugar de amassar uvas, mas para defender sua nação, ele está, ó, ele luta, ele não desiste, ele dá um jeito, ele não se conforma. E quando eu olho para Gideão como um homem chamado e preparado por Deus, eu aprendo para a minha vida uma lição: eu não posso dar desculpas, porque para exercer o chamado na qual Deus me ortogou, não existe condição financeira que me embarace. Não existe idade que seja desculpa. Ai, mas eu sou muito novo. E daí? Eu já estou muito velho. E daí? Lutero tinha apenas 31 anos quando fixou as 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Calvino tinha 27 anos quando revolucionou a França, ao ponto de fugir para Genebra porque queriam matá-lo. Para que ele não fosse preso, ele foge. Moody tinha 25 anos quando vai revolucionar sua nação. Billy Graham, com 30 anos, já havia pregado para mais de 210 milhões de pessoas em mais de 100 países. Martin Luther King Jr.,
com 26 anos começa a liderar um movimento contra a desigualdade social. Olha para cá, Deus está perguntando para você: até quando você vai dar desculpas? Até quando você vai se afastar do propósito que Ele mesmo escolheu, quando tinha alguém melhor do que você para fazer? E Deus disse: eu confio em você. Bata no peito e diga: Deus, conta comigo. Não está fraco, diga forte. Bata no peito e diga: Deus, conta comigo. Não para ser apenas chamado, mas para ser relevante. Preciso dizer uma verdade: para de vir para a igreja para esquentar banco. Para de vir para a igreja para ouvir palavras proféticas no domingo e a sua semana ser uma semana vazia e você não executar nem metade daquilo que é falado. Para de ficar nesse jogo de empurra e de manha com Deus, dando desculpas dos seus erros. Deus não chama gente perfeita, Deus chama gente dependente da graça. Você precisa ser uma referência. E quando nós nos tornamos chamados por Deus e entendemos o lugar em que Ele quer, para que apresentemos a Ele uma oferta relevante, a nossa posição diante do adversário nada mais é do que um impacto para as trevas. Ouça isso. Gideão não estava sendo apenas chamado, Gideão estava sendo chamado para impactar. Diga para quem está do seu lado, diga: não basta ser apenas chamado, tem que impactar. E Deus vai ensinar Gideão a ser esse homem que vai impactar. Aliás, nós estamos na era do impacto. Sim ou não? Estamos na era do impacto. Essa palavra está até em alta. O verbo impactar é utilizado com frequência nos noticiários, nos textos, em palestras, em encontros, em congressos. Todo mundo quer impactar. Você liga a televisão e o noticiário diz assim: a crise impactou, as eleições impactou a bolsa de valor, a globalização está impactando. Até depois de um culto desse a gente sai, ó, estou impactado. Ivete Sangalo, quando saiu em uma turnê nos Estados Unidos há algum tempo atrás, quando ela chegou nos Estados Unidos, ela foi entrevistada por um jornalista que perguntou para ela: qual é o seu objetivo aqui nos Estados Unidos? Ela disse: impactar. A igreja não pode ser diferente. A igreja precisa ser relevante no seu trabalho. A igreja precisa ser relevante na sua chamada. Você sabe que impactar nada mais é do que impressionar, comover, estremecer, assombrar, sensibilizar, surpreender, chocar, abalar. Olha para cá, olha para cá. De nada vale este templo bonito aqui, os músicos aqui, o pregador aqui, se a palavra não for impactante, se o louvor não for impactante. E para que isso se torne impactante é necessário eu ser relevante. A pergunta de Deus que não quer calar para você é: o que você trouxe a mim para eu caracterizar você como relevante, sendo chamado para um propósito? Deus contava com alguém para impactar em todos os aspectos. E quando Deus chega diante de Gideão, Deus chega para Gideão e ele está cheio de perguntas. Ele faz uma lista de perguntas para Deus. Olhe para cá. Ele está malhando trigo no lagar, ele está escondendo o pão, defendendo a família, ele está lutando contra os midianitas e amalequitas no seu ramo de trabalho. E aí Deus olha para ele escondido, o menor da casa, e Deus diz para ele assim: ó, eu te vi
Porque tem gente assim batendo no peito aqui dizendo: eu não posso, eu não tenho, eu não sou. É exatamente agora, quando você bate no peito dizendo: eu não posso, eu não sou, eu não tenho, eu sou menor, que Deus está dizendo: eu acredito em você, eu te chamei, eu te marquei, e você vai fazer a diferença. Aí Deus diz para ele assim, ó, no versículo 14: varão valoroso, eu te chamei. Aí ele começa a fazer um monte de perguntas para Deus. Ele pergunta para Deus assim, ó: por que eu, sendo o menor da minha casa? Aí ele faz outra pergunta: por que que esse mal nos sobreveio? Aí ele faz outra pergunta: onde estão as suas maravilhas, que fizestes o povo sair do Egito para ficarmos aqui na mão dos midianitas? Ele faz outra pergunta, porque quando nós estamos no meio de uma guerra, um turbilhão de pensamento nos assombram, e a gente fica de fato pensando: será que Deus está comigo mesmo? Eu passando por tudo isso. E o mais engraçado de tudo é que nem sempre Deus nos responde. Olha a quantidade de perguntas que fez Gideão. Eu sou o menor da minha casa, logo eu. Por que que esse mal não sobreveio? De onde são as suas maravilhas? Parece que Gideão quer resposta para tudo. E eu tenho uma notícia para te dar. Olha para cá. No reino do Espírito, nem sempre nós teremos respostas para tudo. Em algumas provas da nossa vida, em algumas labutas ministeriais, familiares, Deus não nos quer perguntando, Deus nos quer adorando. Então diga para quem está do seu lado, diga: pergunta menos e adora mais. Diga: ser relevante é parar de fazer indagação e, sem entender, fazer que nem Paulo. Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Abacuque não estava entendendo nada. Olhe para cá, Abacuque não estava entendendo nada. Havia seca, havia guerra, havia rumores de guerra, havia assolação. Aí ele disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, está tudo quebrado. Ei, as coisas estão desfavoráveis, mas mesmo assim eu sou chamado para ser relevante. Eu vou adorar. Segura na mão de quem está do teu lado aí, por favor, e profetiza para quem está do teu lado. Diga: ainda que nada aconteceu do jeito como você projetou, diga: seja relevante. Diga: mostra que você é chamado, mostra que você é adorador. Ainda que nada deu certo como você projetou, faz que nem Jó: eu sei que o meu Redentor vive. Termino agora. Quando eu entendo que sou uma referência, eu sou ensinado por Deus para preparar sacrifícios relevantes. Gideão é chamado, sim ou não? Fale mais alto: sim ou não? Ele vai resgatar o boi, a ovelha e o jumento, os valores de Israel. Ele vai fazer muitas perguntas para Deus e Deus não vai respondê-lo. Feito Jó. Jó era o cara mais dizimista da Bíblia. É o cara mais fiel. Ele era tão crente que ele praticava sacrifícios a Deus pelos filhos que erravam. Que cara! Aí a Bíblia diz que entrou uma assolação, Deus permitiu que tudo dele foi roubado. Aí Deus fez um tribunal com Jó. Está na Bíblia. Aí Jó vem com uma prancheta, desculpa eu conjecturar dessa forma,
Jó vem com uma prancheta para Deus, senta na mesa de Deus e vai fazendo um monte de interrogação. Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é um cara fiel. Aí ele vai fazendo um monte de pergunta para Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ele amaldiçoou o ventre da mãe que ele havia nascido. E ele vai perguntando por quê? Por quê? Por quê? Quando chega no final, diante do que era Jó, parece que Deus tem a obrigação de responder nos mínimos detalhes para Jó tudo o que está acontecendo. Ei, Lucas, Deus não responde nada. Como diz o ditado, Deus mata a pau. Por quê? Porque ao invés de Deus responder, Deus olha para Jó e diz: agora quem vai perguntar sou eu. Você perguntou tudo? Já! Aí Deus perguntou para ele: onde tu estava quando eu coloquei os firmamentos na terra? Tu sabe aonde fica o ventre do gelo? Tu sabe o tempo das cabras monteses dar à luz aos seus filhotes? Tu sabe quando é que eu fui na água do mar, risquei com o dedo e disse para o mar: até aqui, não mais adiante? Aí Jó não aguentou. Jó disse: eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Olha para quem está do teu lado e fala: você não tem resposta para algumas coisas. Diga aí, diga: mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Diga: você não vai ter resposta para tudo, mas isso não quer dizer que Deus perdeu o controle. Você não vai ter resposta para essa enfermidade, você não vai ter resposta para esse luto, você não vai ter resposta para esse desemprego, você não vai ter resposta para esse relacionamento que acabou, você não vai ter resposta para algumas percas, mas isso não vai te impedir de quebrar o protocolo e adorar a Deus. Termino. Diga comigo, diga: chamados não ofertam liturgicamente, entregam a relevância da oferta. Um cara que nunca viu anjo. Ô gente, se eu receber um anjo na minha casa, eu devo ter até um mal súbito. Já pensou você receber um anjo na sua casa? Que loucura, que negócio tremendo. Gideão não sabia o que fazer. Quem chegou lá na eira foi o anjo. E aí ele se assustou. Ele fez tanta pergunta, ele não é respondido pelo anjo. Mas ele disse para o anjo assim: ó, fica aí que eu vou ali. Porque toda vez que um anjo de Deus aparecia, era bíblico, tinha que oferecer alguma coisa. Aí ele vai oferecer o que tem, porque ele é chamado, ele conhece, ele recebeu a incumbência de Deus. Aí a Bíblia diz que ele prepara um sacrifício, um efa de farinha, que equivalia a cerca de 23 litros de cereal. Era o suficiente naquela crise para alimentar uma família inteira durante vários dias. Ele pega o que tinha. Ele pega o quê? Ele pegou o que tinha. Vai lá, prepara a oferta, coloca a oferta na pedra. O anjo toca a oferta, o sacrifício pega fogo, mas ainda não estava bom, porque era uma oferta que tinha. Como ele era chamado, Deus ia ensiná-lo a entregar uma oferta relé. Não entendeu? Vou te explicar. Mas eu já sou crente, por que Deus está pedindo mais de mim? Mas eu já vou aos cultos, por que Deus está pedindo mais de mim? Porque Deus está dizendo: eu não te chamei apenas para ser comum, eu te chamei para ser relevante. E quando eu te chamo para ser relevante, eu não vou te deixar dentro da metódica da liturgia. Eu te chamei para quebrar protocolos, eu te chamei para quebrar paradigmas. A oferta tá boa, dentro do esperado tá, mas eu não quero dentro do esperado, eu quero acima da média.
Aí olha o que Deus fala para Gideão. Ele já tinha feito oferta, já, sim ou não? Responda mais forte. Ele já tinha feito oferta, sim ou não? Agora Deus quer o quê? A relevância da oferta. Sacode quem está do teu lado, diga: para de fazer por fazer. Para de cantar por obrigação. Sacode esse crente, ajuda aí, desperta ele, não deixa ele dormir não. Diga: para de fazer por fazer. Para de fazer por obrigação. Aí Deus diz para ele assim, ó: agora eu quero de você algo que vai te incitar contra os teus inimigos. Eu quero que você pegue do teu pai. Pegue de quem? Fale mais alto. Pegue de quem? O segundo boi. Não era o primeiro, era o segundo. De 7 anos. Quantos anos? Sabe quem era esse boi? Esse boi era o boi reprodutor, tanto para a família quanto para as ofertas. As ofertas que davam desses bois eram destinadas a Baal, porque o pai de Gideão era adorador de Baal. Aí Deus disse para ele: eu quero que você quebre o altar de Baal, pegue o boi da família. Gente, é a mesma coisa. Qual o seu nome, meu amigo? Bruno. É a mesma coisa que eu pegar o salário do Bruno inteiro mensal e dizer: se vira, é meu. O pai de Gideão agora vai se virar contra ele, porque ele quebrou um ciclo vicioso de adoração a Baal. Deus disse para ele: pega o segundo boi, toma 10 servos. Deus estava dizendo: pega a renda da família, porque quando você entrega o que tem, você é normal. Agora quando você entrega o que não tem, ou o que dói, você causa inimizade. Quando você faz abaixo da média, os invejosos não estão nem aí com você. Quando você faz por fazer, as pessoas não se incomodam com você. Mas quando você tira das entranhas, quando você coloca o Isaac no altar, e eu acredito, já vou terminar, que eu não vim pregar para pessoas abaixo da média. Eu vim pregar para pessoas relevantes. Oh, glória a Deus. Olha para quem está do teu lado aí, diga: sabe por quê? Diga para ele, diga: sabe por quê você está sendo perseguido? Diga aí, diga: sabe por que o diabo quer te matar? Diga aí: sabe por que os invejosos querem acabar com você? Diga aí: porque tudo que você faz com excelência. Oh glória, oh glória. Você não faz por fazer, você não canta por cantar. E eu tenho uma notícia para te dar. Já tem alguém entendendo aqui o que é excelência? Deus está dizendo para você: ninguém vai te segurar em 2023, porque este é o ano de você entregar na excelência. Ei, recebe essa palavra. Deus está dizendo: eu sei porque te chamei, eu sei porque te escolhi, eu sei porque te marquei, eu sei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me
choro dura. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Levante a mão assim, ó. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Declare, declare, declare. Ainda que a figueira O pastor Lucas já vai orar. Mas eu queria que você fosse canal de Deus. Você, olhe para cá. Você não pulou cedo da cama para vir aqui ouvir balela. Você não saiu de casa sem propósito. Olha para cá, recebe essa palavra. Só veio essa manhã as referências. Só veio nessa manhã os relevantes. Então você vai ministrar na vida de alguém que está do teu lado aí. Se você puder, ponha ou a mão no ombro, ou toque a mão dele, profetize para ele. Olhe bem para a cara dele assim, ó. Eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso. Olha para quem está do seu lado aí e diga: você tem um chamado. Diga: e Deus não errou quando te chamou. Diga: Deus não errou quando te marcou. Diga: agora deixa de ser medroso e entra para o campo da coragem e apresenta o sacrifício que custa caro. Diga: porque quando você apresentar coisas relevantes, o céu te mostrará. Diga: 2023 é o ano das relevâncias de Deus para toda a tua casa. Segura na mão de quem está do teu lado e profetiza. Diga: ninguém te segura mais. Diga: